Vamos lá, pessoal. Vou preparar agora o aquecimento. Vou fazer uns esboços rápidos aqui, ok? Bom, eu peguei aqui o 2B, o lápis 2B. Poderia ser outro. Você vai usar o que você tem aí. Mas esse é um processo importantíssimo, que é um momento mais livre, um momento mais descontraído. E principalmente, desenhar é algo que você vai descobrir, se já não sabe, é claro, que desenhar você pode se divertir muito desenhando, principalmente nesse momento que é um momento de descontração, de aquecimento. Então vamos lá. Bom, importante dizer que você sempre precisa de uma referência. A referência ela é importantíssima, principalmente quando você está começando os seus trabalhos, os seus estudos para desenhar alguma coisa. Então é importante esclarecer esse ponto, né? Então, nesta aula a gente vai desenhar bocas, tá? Então, uma coisa mais importante, nós já tivemos essas aulas anteriormente, onde eu expliquei ali para vocês um pouco dessa questão sobre a referência, né? Como a referência ela trata de uma questão importante que é desenvolver a capacidade de percepção. Então, entre todas as questões que envolve a metodologia de aprender a desenhar, entre todas, sem dúvida, você precisa desenvolver a sua capacidade de percepção. Então você precisa de uma referência, vai precisar aí de uma figura. Então você deve ter uma figura aí que eu vou passar para você, que é uma referência, da qual você vai observar esse desenho, essa boca, e vai fazer ali a sua representação no papel. Você vai fazer a sua interpretação, não é? Você vai procurar trazer aquilo que você enxerga em todos os detalhes, na largura, na altura, na proporção, na luz e sombra, em todos os detalhes, o máximo possível para você representar, ok? Mas nessa etapa a gente vai começar a fazer isso de forma livre. Vamos aos esboços então, tá legal? Então primeiro, você vai fazer, vou fazer um central aqui maior, vou trazer um eixo, né, horizontal, vou fazer aqui dividir esse eixo, um segundo eixo aqui vertical, e eu vou fazer algumas divisões para ajudar a estruturar esse desenho básico, né? Então eu tenho aqui, você tem um comprimento aqui que você tem que observar de altura. Então você faz uma pequena marcação aqui, uma outra pequena marcação aqui, que seria o lábio inferior e o lábio superior, tá legal? E o encontro dos dois aqui, você tem aqui uma outra marcação. Então, vamos começar. Então, você sabe que tem uma largura total, vamos colocar aqui mais ou menos aqui. Lembre-se que deve ter sempre uma simetria, tá certo? Né? Os lábios, eles são aqui, a boca ela tem duas divisões. Tem uma daqui do centro para a esquerda e do centro para a direita. E tem outra daqui, né, desse ponto do meio para cima e do ponto do meio para baixo, sendo que as espessuras e larguras vão mudar de acordo com cada anatomia, ok? Então a gente precisa observar bastante essa questão da anatomia para perceber que não existe um padrão de lábio e que cada um se apresenta de uma forma diferente. Portanto, vamos observar, importantíssimo observar, né, perceber esses detalhes, essas informações que são apresentadas em cada anatomia. Vamos lá, então fiz essa construção aqui, esse esboço que ajuda a estruturar o conceito de desenho. Então aqui nasce essa estrutura que vai abrigar o desenho final. Mas vamos lá então. Depois eu faço um segundo traço aqui. Aqui nós temos um pequeno detalhe assim. E depois eu posso fazer de forma simples, ainda praticamente mais geométrica, para facilitar para quem é bem iniciante, essa estruturação. Veja, criei algumas linhas aqui e depois vou criando outras linhas, eu vou esboçando outras linhas aqui, depois outra aqui, lembrando sempre da simetria, né? Então, se aqui eu tenho uma linha, aqui eu vou ter outra parecida,
e veja que vai surgindo aqui o desenho, certo? Então aqui é o encontro dos lábios, eu reforço um pouco, olha só, veja, eu vou apoiando o lápis devagarinho, deixando que a ponta do lápis vai tocando o papel, você vai sentindo aos poucos, e começa a surgir aqui um esboço, simples ainda, ok? E você pode depois ir lapidando esse esboço com outras formas, né, na anatomia. Ó. Você pode ir modificando esse esboço, tá vendo? Ó? Pode ir tratando ele aos poucos desta forma, que ele vai ganhando forma. Ó. Aqui quero um pouco mais de curva, quero dar um pouco mais de gestual, tá vendo? Olha só. Então aqui eu faço isso e começo a fazer esse detalhamento. Então eu tenho aqui o esboço, tá bom? No finalzinho aqui, normalmente todas as anatomias apresentam aqui um detalhezinho bem pequenininho no canto da boca, tá legal? Olha só, esse detalhe aqui, tá vendo? Então o que a gente vai fazer agora? Esse esboço está bem simples, não tá? Eu vou reforçar um pouco mais alguns detalhes, tá? Que são as linhas de expressão. Então eu quero reforçar um pouco mais aqui embaixo, reforço um pouquinho mais aqui e vou dando forma, né? Vou dando ênfase, vou criando estas linhas de expressão um pouco mais forte, tá bom? Então, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente já fez a divisão, fez o esboço, a gente pode agora fazer um pouco mais livre, trazer o lápis e criar alguns detalhamentos aqui, por exemplo, áreas, né? As áreas que vão ter algum tipo de informação do tipo, olha só, textura, como que a gente pode fazer isso? Olha só, eu vou fazer esses traços dessa forma, aqui nos lábios inferiores, vou colocar alguns aqui, né? Bem suave primeiro, porque eu estou trabalhando no esboço, então a gente vai fazendo esse trabalho assim, desta forma, para começar a lapidar os detalhamentos. Olha só, aqui também do centro para baixo, você pode fazer alguns traços, lembrando que existem muitas técnicas e muitas formas, tá bom? Nesse esboço a gente vai usar este aqui, e uma dica legal é você pressionar um pouquinho assim o lápis embaixo e depois você solta, pressiona e solta, pressiona e solta, tá bom? Isso é bem bacana porque ele vai dar uma textura e faz um movimento do escuro para o claro. Da mesma forma, ele faz um movimento de uma espessura de traço para o mais fino, principalmente se seu lápis estiver bem apontado, tá legal? Então vamos lá, vamos fazer aqui. Eu vou fazer aqui esses detalhamentos, aqui também, a gente vai fazendo isso, ok? Então você vai aqui fazendo o seu esboço, lembrando que essa etapa é a etapa de aquecimento e de esboço, certo? Lembrando isso. Muito bem, muito bem. Você segue a anatomia da boca, sempre, dos lábios, né? Tá vendo? Olha só. Veja que o traço não é reto, ele não é reto. Ele faz uma pequena curva, tá bom? Olha só. Então, aqui, veja, estou investindo um bom tempo aqui para traçar, um pouco mais rápido agora, porque é esboço e tal. E a gente vai fazendo esse trabalho aqui. Olha só. Então, depois que você faz bastante esse trabalho, sempre lembrando que tem uma área embaixo e na observação você vai perceber que é um pouco mais escura, então você dá mais atenção para essas áreas, tá bom? Essas áreas são as áreas que normalmente bate menos luz, tá legal? Olha só, isso aqui. Então você pode ir. Agora você pode fazer um pequeno trabalho assim, ó. Olha só que legal. Você pode fazer isso. Depois você pode buscar aqui o centro e fazer um pouco disso aqui. Lembrando que é um esboço. Olha só, estou seguindo a linha, ó. Tá vendo? É um esboço mais rápido, né? Olha lá. Veja que o meu lápis, ele está bem apontado, né? Ele estava bem apontado, ainda está. Mas olha só,
Olha o grafite como é que tá. Então a gente tem que, de vez em quando, se precisar, você perceber que não está legal o resultado, você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu apontador e vai fazer ali o cuidado que precisa ter com a ponta do grafite, né, com o lápis. Tem que fazer ali o seu trabalho de apontar o lápis, tá certo? Então, legal. Vou reforçar agora mais essas linhas de expressão. Tá? Veja que eu estou com lápis 2B ainda, né? Eu não troquei de lápis, eu continuo com o mesmo lápis, tá? Então é isso. Eu estou aqui. Dá para valorizar, você pode botar um pouco mais de pressão, colocar. Perceba que é possível colocar um pouco mais de pressão. Perceba que às vezes eu mudo a direção do lápis também. Você viu? Perceberam? Então, essa direção também ela segue sim algumas regras, né? Tem um momento que você pode fazer isso para fazer uma chura aqui, ó, bem sutil. Você vai percebendo isso e vai trabalhando aos poucos, tá? Olha, isso vai ajudar a dar uma textura, a criar uma textura muito interessante no resultado, ó. É claro, né? É um aquecimento, então a gente sabe disso, que é um momento aqui. Olha só, eu vou fazer aqui, vamos lá, olha só, de leve, tá? Fiz um degradê bem suave, ó, certo? Então, criando uma condição básica aqui para um esboço. Então, esse é o esboço primeiro. Aí você pode ir mais rápido depois. Você pode fazer esboços, né? Ou começando, como eu expliquei, pelo eixo aqui, pelo eixo vertical, pelo horizontal, você divide, né, a parte superior, a parte inferior. E vamos lá, agora eu vou ficar um pouco em silêncio e vou fazer os esboços, meus esboços, ok? Vamos lá, é isso.
Vejam, assim você fazendo um aquecimento e vai surgindo várias formas de você representar, né, essa boca, os lábios, né? Veja que aqui eu já fiz a anatomia, né? Trouxe o formato da boca, olha só, esse formato aqui que a gente percebe. Fiz algumas áreas aqui onde essas áreas, por exemplo, bate luz, né? E aí se apresenta mais luz, claro, e a parte que não bate luz, aqui bate mais luz, e aqui não bate luz, a gente vai aqui onde bate, né, na verdade a sombra em função da luz que bateu aqui por causa da anatomia, toda essa parte inferior acontece de ficar assim um pouco mais escuro, né? Então no esboço a gente pode trabalhar dessa forma. Aqui também na parte de baixo se tem mais sombra, e tudo isso muito importante só é possível de se perceber se a gente tiver realmente com muita atenção na referência. Né? Então já falei muito sobre referência nas nossas aulas. A referência tem aí, podemos usar a referência tirando uma foto de celular da nossa própria boca ou buscando na internet uma referência, né? E aí a gente vai poder observar como construir essa volumetria, né? Como que nessa parte de esboço a gente começa a fazer os estudos básicos e o aquecimento para avançar para uma fase mais importante depois, que é a fase do detalhamento, onde o desenho passa para um nível melhor de percepção de detalhes, onde você vai pegar esse esboço, vai preparar um novo desenho usando um desses daqui e vai ser sua base estrutural para você avançar. Por exemplo, né, aqui já deixei pronto um detalhamento um pouco mais elaborado, percebam. E eu fiz alguns esboços, né, e poderia fazer muito mais. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na verdade, fiz muitos outros e depois fiz um esboço mais detalhado, com maior definição. Aqui, ó, aqui eu tenho um total de 7 esboços. Tá? E nesses daqui eu escolhi um para trabalhar um pouco mais a definição. Então, neste sim, eu investi tempo, dedicação, usei o 2B, usei também o 4B e usei o 6B. Ah, professor, não tenho 6B. Não tem problema, você poderia ter feito com 4B também. Por exemplo, você pode pegar essas áreas mais escuras e ir aos poucos adicionando esse contraste, né? Veja, é muito importante. Aqui é um trabalho mais de paciência mesmo, de muito cuidado, tá? Aqui entra uma outra informação que é observar sempre a referência dos tons mais escuros, que é onde normalmente não se bate tanta luz, versus os tons médios e os tons mais claros, tá legal? E aí aqui você pode fazer esse sombreamento. Olha só, vou fazer uma parte aqui para a gente ver como é importante, como é muito importante essa questão do sombreamento, né? De se criar esse contraste aqui, mas com muito cuidado, para que a gente não passe do ponto. Agora, errar é totalmente normal. Errar é mais do que normal. Faz parte desse processo de aprender, faz parte do processo de desenhar. Não existe não errar no desenho. Sim, se erra muito. E a cada erro, a gente vai parar para analisar, perceber o que aconteceu e avançar para o próximo passo, corrigindo essa etapa. Olha só, você pode usar o esfuminho também, aqui, aos poucos, para espalhar um pouco mais o grafite. Olha só, isso é bem interessante. Ele ajuda a criar esse processo de harmonizar os tons mais escuro com o médio e até o mais claro, tá bom? Então você pode usar o esfuminho desta forma, devagarinho, aos poucos, como se fosse um lápis, tá?
Mas olha só, também se usa borracha, você pode usar borracha daqui para fazer o que? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho, para fazer o contraste, né? Então vamos fazer um contraste aqui na borracha, tá bom? Vou tirar aqui, fazer, olha só, eu vou pegar e vou umas áreas que estão mais com grafite, eu vou jogar, veja só o que está acontecendo, olha só, com a borracha, e vou fazer em cima da parte mais escura, com a parte fina da borracha, a parte aqui dos 90 graus da borracha, nós vamos fazer uns pequenas ranhuras aqui embaixo, olha só, que interessante, percebeu? Percebe o que acontece? Olha só o que aconteceu, tá vendo aqui? Esse efeito vai dar uma ideia mais real, como se fosse uma textura. Então é muito importante também trabalhar com a borracha e com o esfuminho, tá legal? É isso aí. Muito bem. Eu acho que, por enquanto, esse exercício ele serve de base para os demais exercícios que virão, como por exemplo a íris, como por exemplo o nariz. Nós vamos avançar agora para um outro exercício, que é o nariz, e depois, na outra aula, nós vamos juntar os olhos, a boca, o nariz, numa face, né, num rosto, num desenho de rosto, e começar a harmonizar todo essas anatomias, né, essas partes, para que a gente consiga começar a enxergar como é um rosto humano. E a parte de anatomia é muito importante como base fundamental do desenho 1, para que a gente consiga entender as formas, como é o comportamento das formas em relação à perspectiva, nós vamos falar de luz e sombra, nós vamos falar dessas leis que regem, que ajudam a construir e que são leis inegociáveis. Para que se tenha um bom desenho, uma boa técnica, é essencial, indispensável entender como é o funcionamento destas leis. Nós já tivemos aulas de luz e sombra, nós já tivemos aí alguns exercícios que mostraram como que isso ajuda a construir a ideia de desenho, de forma, né? Por exemplo, aqui neste desenho, se você fez essa aula, você sabe por que aqui nós estamos usando um tom mais escuro e por que aqui tem luz. Muito bem, obrigado pela sua atenção. Eu vou seguir por aqui fazendo as aulas para que a gente se encontre até a próxima etapa. Tá legal? Muito obrigado. Treinem aí e a gente se fala já já. Um abraço.